bem-vindos à nossa análise de hoje. O foco aqui são duas figuras gigantes, né? Na luta pelos direitos civis lá nos Estados Unidos, Martin Luther King Jr. e Malcolm X. A ideia é explorar, com base no material que a gente recebeu, como é que eles buscaram o mesmo objetivo, que era a libertação do povo negro, mas, assim, por caminhos e com ideias bem diferentes. Exato. E para entender isso bem, a gente precisa voltar um pouco no tempo, né? Entender o contexto da época. Pensa só, meados do século XX, nos Estados Unidos. Leis Jim Crow a todo vapor, especialmente no Sul. Era segregação para tudo quanto é lado. Aquelas leis que separavam tudo, né? Escola, ônibus, até bebedouro. Isso mesmo. E não era só a lei, tinha a violência, a ameaça constante. Grupos como a Ku Klux Klan agindo era uma realidade diária muito dura para a população negra. E é nesse cenário, então, que surge Martin Luther King Jr., certo? Ele vinha de uma família religiosa, pastor batista, e a liderança dele ganhou projeção nacional foi com aquele boicote aos ônibus de Montgomery, lá em 55, depois da prisão da Rosa Parks, né? Isso, exatamente. O boicote foi um marco. E a chave da abordagem do King, assim, era a não violência e a desobediência civil. Ele se inspirou muito em Gandhi e, claro, nas próprias convicções cristãs dele. E qual era a aposta dele com isso, com a não violência? A crença dele era que, ao expor a brutalidade do sistema de forma pacífica, sem reagir com violência, isso ia acabar despertando a consciência moral da nação, forçar as pessoas a enxergarem a injustiça. A gente vê isso muito claramente na Marcha sobre Washington, em 63. Aquele discurso famoso, "Eu tenho um sonho", foi o ápice disso, talvez. Faz sentido. Uma estratégia bem calculada, né? Mas aí vamos contrastar isso com o Malcolm X. A trajetória dele, pelo que a gente viu nas fontes, foi bem diferente. Uma resposta quase oposta, que veio de outra experiência de vida. Nossa, completamente diferente. A vida do Malcolm X foi marcada pela violência racial desde muito cedo. O pai dele, que era um ativista, foi assassinado por supremacistas brancos. Uma história bem pesada. Ele mesmo teve uma fase na criminalidade, foi preso e foi na prisão que ele entrou em contato com a nação do Islã. A nação do Islã. Explica um pouco mais pra gente. Eles tinham uma visão bem particular, né? Tinham sim. Pregavam o nacionalismo negro, o separatismo, viam os brancos como inimigos mesmo, tipo o demônio branco, e rejeitavam totalmente a ideia de integração. E o Malcolm X virou o grande porta-voz disso. Exatamente. O mais eloquente, o mais conhecido, ele defendia a autoproteção, a autodefesa e usava aquela frase forte, por quaisquer meios necessários. Essa frase é impactante. O que ela significava na prática? Significava que a comunidade negra tinha o direito e até o dever de se proteger. Se fosse preciso usar a força para se defender da violência que sofriam, que usassem. Ele achava a filosofia do King de não violência um pouco passiva demais diante da brutalidade que eles enfrentavam. Entendi. São visões bem antagônicas num primeiro momento. Mas é interessante, né? Porque, apesar de tudo, tinham pontos em comum. Sim, vários. Ambos eram líderes religiosos carismáticos, super articulados. O objetivo final era o mesmo: a emancipação, a dignidade do povo negro. Ambos criticavam duramente a estrutura de poder branca. Eles chegaram a se encontrar, né? Dizem que foi uma vez só. Uma única vez, muito brevemente. Mas a existência de um, com certeza, influenciava a forma como o outro era visto e como o movimento se desdobrava. Criava uma tensão, um espectro de possibilidades. E o mais fascinante, talvez, é que nenhum dos dois ficou parado nessas posições iniciais, né? Ambos evoluíram. O Malcolm X, por exemplo? A mudança do Malcolm X foi impressionante. Em 1964, ele rompeu com a nação do Islã. O gatilho foi uma peregrinação a Meca. Meca. O que aconteceu lá? Lá, ele viu muçulmanos de todas as cores, todas as raças, convivendo como irmãos. Aquilo, segundo ele mesmo, destruiu a visão separatista que ele tinha. Ele percebeu que o problema não era a raça branca em si, mas o sistema racista.
Daí ele passou a defender uma luta mais ampla pelos direitos humanos e começou a analisar o racismo também como um problema ligado ao sistema capitalista. Buscou até alianças internacionais. Uma virada em tanto. Uma transformação profunda mesmo. E enquanto isso acontecia com o Malcolm X, o King também estava mudando a perspectiva dele. Estava assim. Nos últimos anos de vida, o King começou a focar muito mais na questão da justiça econômica. Ele percebeu que só garantir direitos civis no papel não adiantava muito se não houvesse igualdade econômica, oportunidade de verdade. Ah, interessante. Por isso ele organizou a Campanha dos Pobres, tentando unir gente pobre de todas as etnias, e ele também se tornou um crítico bem mais forte da Guerra do Vietnã. Isso tornou ele mais controverso na época, eu imagino. Com certeza. Criticar a guerra, falar de pobreza, isso incomodou muito a gente poderosa. Ele já não era só o líder dos direitos civis, estava questionando a estrutura toda. É trágico pensar que os dois foram assassinados tão jovens, né? Ambos com 39 anos. Deixa aquele sentimento de e se eles tivessem vivido mais? Exatamente. Mas, olhando para o legado que ficou, o que as fontes mostram é que é um legado duplo e muito poderoso. Como assim, duplo? Bom, o King virou esse ícone global da paz, da não violência. Inspira movimentos no mundo todo até hoje, tem feriado nacional nos Estados Unidos. É uma figura quase santificada, né? Sim, total. Já o Malcolm X, ele é a grande inspiração para movimentos mais focados no orgulho racial, na autodefesa, na autodeterminação. Pensa no Black Power, nos Panteras Negras, a ideia de construir poder próprio, de não depender da boa vontade dos outros. Entendi. Então são legados diferentes, mas ambos muito presentes. Muito presentes. A gente vê ecos dos dois hoje. Por exemplo, a urgência, a crítica forte ao sistema que a gente vê em movimentos como Black Lives Matter, isso lembra muito o Malcolm X. Ao mesmo tempo, as táticas de protesto não violento, a desobediência civil, seguem o exemplo do King. Então, a análise sugere que, talvez em vez de ver eles só como opostos, a gente devesse pensar neles como complementares, duas faces da mesma moeda na luta. Eu acho que é por aí mesmo. A busca do King pela integração, por tocar a consciência moral, e a demanda do Malcolm X por respeito próprio, por poder, por autodeterminação, as duas vozes juntas dão um retrato muito mais completo, mais real, da complexidade que é lutar contra a injustiça racial. Parece que o movimento precisava dessas duas abordagens, sabe? Elas se tensionavam, mas também se complementavam de certa forma. Fica então a reflexão, né? Como é que essa tensão entre abordagens diferentes, integração versus autodeterminação, não violência versus autodefesa, como é que isso continua vivo hoje? Como continua moldando as lutas por justiça que a gente acompanha pelo mundo?